Um episódio que ganhou bastante repercussão nas redes sociais foi a atitude de Danilo Gentili, que ao receber uma notificação extrajudicial de Maria do Rosário a respeito de outras publicações suas no Twitter em relação à mesma deputada, xingou, rasgou a notificação, passou em suas partes íntimas, colocou no envelope e devolveu à deputada pelos correios. Uma notificação extrajudicial tem o objetivo de evitar um processo judicial, de oferecer ao suposto agressor o direito de se retratar de alguma forma sobre a suposta agressão, de reparar algo que tenha supostamente feito de errado. E assim, se as partes chegarem a um acordo, a questão estaria resolvida. O que eu penso do assunto específico? A lei no mundo inteiro defende a liberdade de expressão. É essa liberdade de expressão que permite que você critique a atitude de políticos, juízes, procuradores, militares. E a liberdade de expressão é uma coisa boa e eu diria até sagrada. Nós temos que ter o direito de crítica, porém, nos limites da lei. Nos Estados Unidos, a primeira emenda proíbe o Congresso americano de limitar a liberdade de expressão. Os parâmetros da Revolução Francesa, que dispõem sobre a liberdade, permitem que muitos hoje em dia sejam Charlie. Na França, o mundo comprou inclusive a ideia do Charlie. Porém, no mesmo mundo ocidental que permite que você tenha ampla liberdade de expressão, difamação, injúria e calúnia continuam sendo crimes. Maria do Rosário não tem vida fácil. Ela não tem tido, Ela é especialmente citada como defensora de bandidos. Maria do Rosário ganhou essa fama por ter sido secretária dos Direitos Humanos da Presidência da República. Maria do Rosário também sempre criticou a situação dos presídios. Já em 2012, ela foi criticada por Reinaldo Azevedo numa matéria intitulada "Fala da ministra Maria do Rosário deixa a população refém da bandidagem". Esse é o título da matéria, tá? E por que Reinaldo Azevedo fez esse título? Esse título criticou a deputada por causa de algumas frases. Vamos ver quais são as frases em que ela defende os bandidos. Primeira frase, que está bem grafada lá no texto do Reinaldo Azevedo. O que as pessoas precisam compreender cada vez mais é que quanto pior a situação dentro dos presídios, mais violência nós teremos nas ruas. Há uma conexão. Na visão do Reinaldo Azevedo, isso é uma frase para bandidos. Vamos ver outra frase que ele grafou e grifou, como sendo uma defesa de bandidos. Maria do Rosário disse: "Estamos sim diante de uma situação de emergência, ainda que não seja atual, que já venha se arrastando há muito tempo. Não basta apenas ampliar o número de vagas". Na ótica de Reinaldo Azevedo, ela defendeu a bandidagem. Muitos brasileiros pensam igual a ele. Bandido tem mesmo que sofrer. Minha crítica é que essas pessoas, no meu entender, deturpam o debate, desvirtuam a discussão e manipulam a informação. Lembremos que é a mesma ótica que defende atitudes ilícitas de Justin Bieber ao julgar como coisas de adolescentes, e que prejulga outras pessoas, digamos, de uma cor mais escura, e acha mesmo que a população deve, em algumas situações, exercer justiça com as próprias mãos. A internet não ajudou a deputada Maria do Rosário. Muitas vezes ela foi associada à defesa dos crimes. Por exemplo, ela teria dito que um policial que matou 3 bandidos era responsável pelas lágrimas de 3 famílias. Naquele episódio, eu me lembro, ela dizia assim: se ele tivesse morrido, seria uma família a chorar, e como ele matou 3 pessoas, são 3 famílias chorando. É claro que a população vai se indignar com uma deputada desse calibre.
Só que essa suposta postagem foi comprovadamente editada e teria a data de postagem de 2 dias antes do fato ocorrer. Sim, Maria do Rosário é vítima constante de difamações e de calúnias. Ah, tá defendendo a bichinha, a coitadinha, ela é safada. Nós estamos baseando os nossos pensamentos em estereótipos que tiveram uma fundação baseada em mentiras. Aliado a tudo isso, teve os episódios com Bolsonaro, onde ela foi xingada e atacada várias vezes, tanto que o deputado está respondendo a esse episódio em juízo, inclusive aquela questão da incitação ao estupro. Já expliquei aqui que defender os direitos humanos é defender o cidadão comum contra os abusos do Estado. Foi para isso que surgiu os direitos humanos. E sim, nós sabemos também que tem organismos que exageram em defesa de bandidos, alguns dando inclusive a entender que são patrocinados pelos mesmos bandidos. Porém, nossa sociedade brasileira atual está se fundamentando em estereótipos para atacar a honra e a imagem das pessoas. E muitas pessoas estão achando que estão numa sociedade libertária onde tudo é possível, onde tudo é liberdade de expressão. Daniel Fraga foi um exemplo desse equívoco. Peitou deputada, juízes, policiais e está sofrendo no bolso a consequência dos seus atos. Não é só no bolso não, viu? Se você calunia, difama, injuria, muitas vezes você corre risco de prisão em determinado momento, porque você está sendo repetitivo nesse tipo de conduta. Pensaria Daniel Fraga naquela época, eu tenho bitcoins, não pagarei. O Estado malvadão levantou a sua mão contra ele e ferrou o vlogueiro libertário que achava que podia tudo e hoje em dia não tem mais vlog. Tem determinados vlogueiros aqui que também acham que podem tudo. Com linguajar agressivo, passaram a agredir diversas outras pessoas e aos poucos começaram a surgir processos contra essas pessoas, esses blogueiros. Os vídeos ofensivos começaram a ser retirados e as penalidades cíveis e criminais começam a atribular a alma desses paladinos. O que não dizer do jornalista Jorge Cajuru, com sua língua ferina, que chamou Aécio já em 2014 de cheirador de cocaína. Que absurdo! Que acusou o jornalista Boris Casoy de pedofilia e respondeu e responde por um sem número de processos. E aqui cabe destacar, é preciso que um acusador esteja de posse da exceção da verdade, que possa provar o que diz, senão dança. Em alguns casos, ele dançou, o Jorge Cajuru. Esses paladinos, defensores de uma moral própria, são defendidos por seus seguidores. A lógica é que eles, os acusadores implacáveis, estão exercendo o direito de expressão. Afinal de contas, quem paga os salários dos políticos são eles, ou não? O problema dessa lógica é que aqui, em boa parte do mundo, existem leis que precisam ser respeitadas em benefício da ordem. Você pode criticar a classe política como um todo. Você pode criticar atitudes individuais de políticos. O que você não deve fazer, penso eu, é se achar o novo Daniel Fraga, se achar intocável, porque a lei vale para todo mundo. Você pode achar Danilo Gentili o cara, o machão, as pregas de Odete, como se diria aqui no Nordeste. Você pode gostar do jeito debochado dele, das opiniões dele, mas o Estado malvadão, esse Estado arbitrário que só existe para tirar dos ricos e dar para os pobres, ensinará Danilo uma coisa denominada limite. No mais, valeu!